do segundo ano, que é a dilatação térmica. Bom, dilatação térmica é o seguinte: o que acontece? Os átomos vibram, e eles vibram, eles precisam de espaços interatômicos. E se eles vibrarem mais, um empurra o vizinho, que empurra o vizinho, que empurra o vizinho, e aí todos os átomos vão precisar de muito mais espaço do que precisavam se eles estiverem em uma temperatura maior. Então, assim, essencialmente todos os corpos sofrem dilatação volumétrica. Mas, às vezes, então, na verdade, assim, era uma vez um sólido e que teve suas 3 dimensões alteradas por causa do aumento de temperatura. Mas, às vezes, esse assunto ele é muito da engenharia, então a física dele peca um pouquinho. A equação que a gente vai usar, ela é uma equação que a física chama de equação empírica. Ela sai da experimentação. Então é o seguinte, os caras pensaram o seguinte: por exemplo, essa régua de alumínio, ela é mais comprida do que larga ou alta. Então, se ela sofrer dilatação, por ser mais comprida, o que é mais notável é que ela fique mais longa. Ela vai ficar mais larga? Vai ficar mais alta? Vai. Só que é insignificante comparado com o quanto ela vai ficar mais comprida. Então, a dilatação tem 3 formas de ver. Dilatação linear. Esse delta quer dizer variação do comprimento. Então é assim, era uma vez uma caneta e agora ela ficou mais longa. O delta L é esse tanto aqui, certo? Ou delta S, que é de superfície. Esse S não é mais o S, não é o S do primeiro ano, é superfície. Alguns colocam A, mas não fica legal não. O delta S é o quê? Então, por exemplo, a panela de pressão, além do fato de sofrer a pressão, o que acontece com a panela de pressão é que ela recebe o calor, o fundo dilata, e aí, como ela é uma estrutura muito rígida, o fundo não consegue voltar mais. Então, por isso que geralmente as panelas ficam bojudas, né? Elas não param direito sobre a grelha, porque com o passar do tempo ela tem dilatação superficial do metal, e aí dilata, mas não consegue voltar, fica igual, deforma. A dilatação superficial é o que faz quebrar um muro bonito, uma calçada lisinha, enfim. E a dilatação volumétrica, que é o real, né? O mundo real é tudo volumétrico. Mas o que foi que perceberam? Percebeu-se o seguinte, que ser mais comprido, um objeto. Então, o que é o linear? É para quando eu tenho cano, corda, cabo, coluna, coisas compridas, mais compridas do que largas ou altas. Coisas que eu desenharia assim, para identificar, certo? Isso é um tubo de PVC. Eu não estou desenhando um tubo, eu estou fazendo uma linha. Tá. Então, nos 3 casos, é muito importante o tamanho original. Então, o comprimento inicial, a área inicial ou o volume inicial são decisivos para o efeito da dilatação. Porque é óbvio, se eu tenho isso e isso aumenta um dedo, 2 disso tem que aumentar 2 dedos. Então, quanto maior vai ser o efeito, maior o tamanho original, maior vai ser o efeito da dilatação, que é o delta, né? O delta aqui nesse exemplo são os dedos. Então, a dilatação depende do tamanho inicial, depende também da variação de temperatura que o corpo vai sofrer. Então, uma coisa é pegar um fio e aumentar em 20 graus Celsius a temperatura dele. Ele vai sofrer uma variação de 20 graus Celsius. Mas se ele sofrer uma variação de 200 graus Celsius, aí é mais agitação, mais dilatação. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior é o efeito
dilatação. E, finalmente, vem esse cara aqui que se chama coeficiente de dilatação linear, porque é o de uma dimensão. O outro vai ser o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e o outro vai ser o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico. Esses coeficientes representam o material, né? Porque até agora não tinha, aqui eram dimensões, né? Então, a dimensão física do corpo, a variação de temperatura, e aqui está o peso de ser um corpo de aço, de titânio, de cobre, né? Está nesse número. Esse número é muito pequeno, os efeitos da dilatação são muito pequenos, mas eles acabam sendo notáveis no nosso dia a dia. Então, se uma parede não tem uma junta de dilatação e ela toma sol todos os dias, ela vai trincar. Um viaduto pode se deslocar um pouquinho o platô por causa da dilatação. Então, e coisas podem emperrar se aumentar a temperatura, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: em termos de vestibular, eles não cobrariam, eles não falariam para vocês ficarem fazendo contas com isso, não, porque são números minúsculos. É 10 elevado a menos 6. Aqui é, não sei, é um monte de metros, né? Então, são contas, e o objetivo do vestibular não é fazer você fazer conta, é fazer você pensar. Mas tem questões assim, questões que são geniais. Por exemplo, uma vez uma encosta e eu tenho um viaduto. E esse viaduto, ele tem um problema técnico. Essa coluna, que é mais longa, não pode ser feita do mesmo material que essa. Porque como é maior, é coluna, né? Então é linear. Como ela é maior, o L0 é maior do que o da outra, então o delta-θ é o mesmo. Se for o mesmo material, o que acontece? Essa vai crescer um tanto a mais que a outra. E aí o platô vai ficar inclinado. Então, nesse problema, o fundamental é que isso e isso não sejam do mesmo material. E ainda, que os dois ΔLs sejam iguais. Porque assim o que subir o que aumentar um, aumenta o outro, e o platô continua nivelado. Há uma relação entre alfa, beta e gama. Alfa é uma dimensão, beta 2, gama 3. Então, é mais ou menos, mas vejam que isso é experimental mesmo. Funciona muito bem. O beta vale 2 vezes o alfa. Se a gente pensar que beta está representando superfície, então ela pode crescer assim ou assim, 2 vezes o alfa. Em alfa para cá, em alfa para cá. E usando o mesmo raciocínio, gama é 3 alfa. Né? E, finalmente, isso que eu estou falando são dilatações dos sólidos, né? Há uma relação entre alfa, beta e gama que é alfa é alfa, beta sobre 2 é alfa e gama sobre 3 é alfa, porque eles são múltiplos. Ou de um jeito mais bonitinho, sem fração. Dilatação dos líquidos, rapidinho. Os líquidos. A única ressalva dos líquidos é o seguinte, que o líquido tem que estar dentro de um recipiente. Então, se eu tiver um recipiente repleto de líquido até a boca e esse líquido sofrer uma variação de temperatura, o que vai acontecer é que o líquido vai sofrer dilatação muito mais do que o recipiente onde ele está, vai derramar, vai ter excesso de líquido, vai derramar, porém, o que caiu, que se chama dilatação aparente, na verdade é menos do que de fato o líquido dilatou, porque o recipiente, ele era menor também. Então, quando o recipiente foi aquecido, o líquido foi aquecido dentro do recipiente, ele teve
a chance de ocupar o novo volume do recipiente e ainda transbordou. De forma que a variação de volume real do líquido, ela é calculada assim, é a variação do volume aparente, é o quanto caiu, mais a variação do volume do recipiente. Certo? E isso acaba com a dilatação.